Dezembro, Marquinhos, Oi. nos lembra muito essa instabilidade que nós estamos presenciando de clima, né, de temperatura e também de chuva a qualquer momento do dia, né? Principalmente essa época do ano aí, que quando você olha pro céu, começa a escurecer, você fala, o negócio vai ser nervoso, hein? E aí começa a incomodar muita gente, né? E por isso, a Defesa Civil do Estado e também aqui da cidade de Capivari dá o início da Operação Chuvas de Verão. Agora é a Operação 2022-2023. E na manhã de hoje nós convidamos o diretor da Defesa Civil de Capivari, Júlio Capóstoli Neto, para falar um pouquinho sobre a operação e também para falar um pouquinho das últimas tempestades, chuva que atingiu aqui a nossa região, onde a população ribeirinha já fica preocupado com toda essa situação. Exato. Júlio, mais uma vez, um bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui nessa manhã. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Satisfação mais um ano estar aqui com vocês, dando início, né, à nossa Operação Chuvas de Verão, né, que iniciou-se aí no dia 1º de dezembro. Esperamos que você esse ano não tenha tanto trabalho quanto os anteriores aí. Quanto a esse de 2022, né? Sim, foi uma Operação Chuvas de Verão bem complicada, né, um volume de chuva grande, não só local, né, como também das chuvas aí oriundas de Campinas e Montemor, que se a gente falar a somatória da precipitação pluviométrica, ultrapassou aí os 800 milímetros. Então, muita chuva, né? Calha do rio, nenhum suporta uma carga pluviométrica dessa. Júlio, e essa operação que deu-se o início em 1º de dezembro, para a população que está nos acompanhando, explica um pouquinho qual é o objetivo dela, o que a Defesa Civil começa a realizar a partir do início dessa operação que é denominada Operação Chuvas de Verão 2022-2023. O foco da Defesa Civil, né, tanto no período de chuva como no período fora da chuva, que é a estiagem, o foco da Defesa Civil é a prevenção. A Defesa Civil trabalha sempre com ênfase na prevenção. E a nossa missão, né, é sempre proteger a população. A gente sabe que é um período complicado, as típicas pancadas de chuva de verão, tempestades, enxurradas, né? E a gente sabe que Capivari tem uma problemática que é as inundações, né? E elas acontecem principalmente no mês de janeiro, né? Embora nós já tivemos enchente em maio, em junho, mas o mês que tipicamente acontece é janeiro. E a nossa missão é evitar o transbordo, né? Evitar o transbordo aí, controlando a comporta e principalmente as vistorias de campo na cidade de Montemor, né? Que é o nosso, a gente fala que é o nosso coração, né? A gente vai até lá ver o volume de água para ver o impacto que vai ser aqui, porque a gente tem aí um certo atraso até essas águas chegarem para nós aqui. Aproveitando, Júlio, falando desse impacto que traz a cidade de Montemor para a cidade de Capivari, nos últimos dias nós tivemos aí um volume de chuva considerável. Percebemos que Campinas sofreu muito e a preocupação da população ribeirinha, não só aqui da cidade de Capivari, como a gente tem também a nossa audiência na cidade de Montemor, com relação, nossa, choveu muito em Campinas, toda essa água vai vir aqui pra gente. Essa água que cai em Campinas, não exatamente toda ela é direcionada para o rio Capivari, né, Júlio? Sim, Campinas é muito grande, então são muitos afluentes, só que nem todo esse volume de água, ele desemboca no rio Capivari, né? E às vezes o pessoal costuma ver, né, nos noticiários aquela chuva, né, aquela enxurrada, e a gente entende, já fica preocupado, né? Mas ele não caindo na cabeceira do rio Capivari, a gente costuma falar, já é um alívio para nós, né? Hoje, assim, nós temos instrumentos, né, que é a rede telemétrica, que é do Sistema de Alertas e Inundações do Estado de São Paulo. Ele é um aparelho que ele acusa em tempo real o volume de chuva tanto de Campinas, né, que é o do Reforma Agrária,
como de Montemor e da represa do Capivari Mirim. Então a gente acompanha isso aí, principalmente no período chuvoso, quase que o dia inteiro, né? E o dia todo. E nós também, como eu falei, nos deslocamos até Montemor para ver realmente a real situação do município e avaliar como vai ser a chegada dessas águas aqui em Capivari. E a Defesa Civil de Capivari, ela está sempre ligada ao estado de observação, de atenção, né, Júlio? De emergência, alerta geral. Sim, nós trabalhamos, a Defesa Civil nós temos 4 estágios, né? Observação é quando está tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade, né? Atenção é quando nós já temos aí uma alteração, né? Alguma coisa que pode indicar aí uma situação que cause um transtorno, né? Alerta é quando já aconteceu, né? O rio transbordou, já começa a iniciar as primeiras retiradas das famílias. E o alerta geral. O alerta geral é quando você remove todas as famílias que residem, né, nas áreas de risco, nas áreas ribeirinhas. E para esse ano, há probabilidade do rio Capivari dar um problema, como tivemos recentemente? Já tem alguma previsão? Só aproveitando esse gancho, seu Marquinhos, nós temos hoje a cidade de Montemor já há 2 dias. Em Montemor o rio Capivari transbordou, só que aqui a régua nem chegou a passar do seu nível normal, né, Júlio? Sim, na semana passada, Tony Marquinhos, Montemor também teve esse problema, tá? Só que assim, como a comporta ela é aberta antes, né? Mesmo com o nível do rio Capivari normal, quando a gente vê essa situação lá em Montemor, ao deslocamento até lá, a gente faz o contato com a Raizen e pede para eles, né? Orienta eles que a necessidade da abertura. Isso já foi feito esse ano? Sim, a comporta foi aberta no dia 1º, né? Ela permanece aberta. Tanto é que semana passada encheu por lá, aqui poucas pessoas repararam que o nível do rio ele oscilou, né? E novamente de domingo para segunda também, de segunda para terça, um volume de chuva grande por lá, em Campinas também. E lá, sim, o rio lá transbordou as principais vias lá, Siqueira Campos, os bairros ali Progresso. Então lá por lá, sim, tiveram o transbordamento do rio. E essa agilidade em abrir já a comporta, isso ajuda bastante? Ele ajuda sim. Se você abrir bem antes, né, como a gente sempre faz, né, só que assim, depende do volume de chuva, não vence, né, mas ele foi aberto dia 1º, então tanto é que o rio, com toda essa água já chegando para nós, o nível dele é 80. A aferição feita às 7h20 da manhã, ele acusava 70 centímetros, então até abaixo disso aí, né, então a água lá tá passando e escoando. E já há um bom tempo eu acompanho o trabalho da Defesa Civil, Júlio. Antigamente, toda a abertura das comportas que existe lá na represa... Comporta existe uma, né? Na represa da Leopoldina, e tem a profundidade. Eram feitas manualmente. Hoje, essa abertura, ela mudou? Teve uma melhoria nessa região ali da represa da Leopoldina? Sim, hoje ela é feita de maneira automatizada, né? É um gerador e um motor que a usina tem. Então, tanto na verdade, é uma comporta é um canal, né? E uma profundidade, né? Que é tipo como se fosse um ralo, vamos falar assim. E hoje ela é feita de maneira automatizada, né? O canal, para você ter uma ideia, antes da instalação do motor, era de 4 a 5 horas para abrir, né? Revezando equipes, né? É como se fosse uma manivela. No muque? No muque, na mão? Era no braço mesmo. Era em torno de 120 voltas na manivela para abrir um dente, né? Então, se o rio ainda tivesse um pouco acima do normal, retardava mais ainda em função do peso da água que ficava na tampa, né? Então, hoje, as duas comportas, vamos dizer assim, a profundidade e o canal, elas são abertas de maneira automatizada com o motor, né? Hoje o nível normal do rio Capivari, como você mesmo disse, é de 80 centímetros. Para ter o transbordo do rio Capivari aqui em nosso município, a régua atinge quantos metros para que esse transbordo ocorra, Júlio?
Sim, o nível o nível da régua normal é 80 centímetros, né? Que nem ontem, com a abertura da comporta antecipada, praticamente não que zerou o nível do rio, mas o nível da régua praticamente ele ficou zero, né? E para receber essa carga de água que estava para chegar prevista. E hoje, para acontecer o transbordo, a primeira casa atingida é 2 metros, né? Então, com 2 metros, a gente tem aí a primeira casa sendo atingida aí pelo extravasamento da calha do rio Capivari. E esse controle ele tem que ser feito, né, Júlio, para que não haja o esvaziamento do rio, porque também pode causar outros problemas, né? É isso? Sim, assim, que nem eu falei, a comporta, ela tem que ser aberta sabendo que vai chegar águas para preencher o nível, né? Que assim, a gente, quando se abre e não tem esse preenchimento, você, sim, depende do prazo que ficar aberto, sim, você começa a causar um dano à margem, né? E Júlio, nesse ano de 2022, a cidade de Capivari foi muito afetada pelas chuvas, pela enchente. Qual foi a maior dificuldade que a equipe encontrou na enchente que nós tivemos no ano de 2022? A maior dificuldade foi assim, vamos dizer, a chuva, a carga pluviométrica pesada, né? Nós nunca passamos por isso, a maior enchente da história do município. E assim, a maior dificuldade é o número de ocorrências que foram surgindo assim, ao mesmo tempo, né? Chamados. Então, dificultou bastante, né? E a gente atendia um, atendia outro, chegou uma hora que meio que sobrecarregou, né? Mas a gente foi atendendo, assim, lógico, dando assim, sempre prioridade para as situações mais de risco, né? Mas foi um grande número de ocorrências aí que acabaram desencadeando na mesma hora, né? No mesmo momento. A gente sabe que vocês trabalham em cima de previsões, né? Uma certa preparação, até mesmo com os últimos investimentos que foram feitos, que você pode falar até daqui a pouquinho sobre eles. Mas o que podemos esperar do período de chuvas para esse período agora, de 2023? Assim, todo ano, né, a gente faz a nossa reciclagem, né, que é a oficina preparatória chuvas de verão, né, e lá participam meteorologistas, né, do estado que fazem o prognóstico, né, a previsão, né, embora ela seja sujeita a alterações. E até fiz aqui uma contagem, em comparação com dezembro do ano passado, né, que esse ano eles falaram assim, a dezembro vamos ter chuvas abaixo da média, né? Então eu fiz uma comparação com 2021. Nesse mesmo período nós tivemos aí 10 milímetros de chuva, né? E esse ano aqui já tivemos 70. Então é uma previsão sujeita a alterações. Para janeiro... Mas isso aqui na região do Capivari, é isso? Aqui sim, para nossa região, né? Nossa região. Campinas, Piracicaba, aqui no nosso bloco aqui. E para janeiro, né, eles falaram que vamos ter chuvas acima da média, né? Só que a gente espera que não seja da maneira que foi, né, nesse último verão. Fevereiro, chuvas abaixo da média. E março, na primeira quinzena, chuvas também acima da média. Agora, até mesmo eu e Tony estávamos conversando essa semana aqui no café a respeito acho que foi na segunda-feira, né? Porque o tempo estava meio carrancudão, né? Escuro. E o Tony falou, de acordo com a previsão, a probabilidade de que haja uma chuva forte em um curto espaço de tempo. Isso aí é agravante? Porque se há uma previsão de aumento, né, de chuva, né, em determinado período, mas essa chuva ela cai gradativamente, aos poucos, isso eu acredito que não venha causar um transtorno, mas quando ela chove de repente de uma vez só, isso vamos também dizer assim, 35 milímetros em apenas uma hora. Em curto período de tempo, isso prejudica bastante, né? Sim, assim, a chuva, se ela cai de uma maneira assim, em forma de pancada, assim, e num tempo, bastante tempo, né? Por exemplo, dá uma chuva aí de 2 horas e, sei lá, cai 60 milímetros, ela é agravante sim, mas por exemplo, se ela dá uma trégua, a gente costuma falar, se ela der uma trégua, por mais que chova, assim, de uma maneira recorrente, ela é bom, entendeu? Mas o problema é quando assim, sempre acontece, as enchentes em Capivari, ela acontece assim, chega a água de fora, o rio aqui tá cheio e dá a pancada de chuva.
Então isso sim, ela é agravante, né? Quando ela dá de uma maneira contínua. Mas quando ela dá espaçada, aí a gente não se preocupa tanto, né? Sim. Júlio, nós aqui da Raiz FM temos um contato com vocês já há um bom tempo, uma parceria muito bacana, principalmente nessa temporada, quando precisa informar a população. E nós percebemos, né, a equipe da Defesa Civil antes era apenas 2, 3 agentes, hoje a equipe foi reforçada e o investimento também foi intenso na Defesa Civil. Vamos falar um pouquinho sobre esses investimentos que a Defesa Civil recebeu nesses últimos anos. Sim, nós recebemos aí viaturas, né? Viaturas novas, viaturas equipadas com kit de combate a incêndio, né? O caminhão Munk, que hoje ele é multiuso, né? Usado tanto para poda, tanto para troca de lâmpadas, resgate de animais que acabam subindo em árvores. Recebemos aí ultimamente aí a embarcação, né? O barco, né? Que na última enchente a Defesa Civil realizou 6 resgates náuticos, né? De pessoas ilhadas ali no Moreto, na Nova Aparecida, né? E o barco ele era emprestado, né? Aí as pessoas falam, não era necessário a embarcação para o departamento, né? Mas sim, lógico, a gente espera não precisar usar, mas se precisar, hoje conta com equipamento, né? E vem mais novidades por aí, né? Então, além desse equipamento, claro, que precisa de se não me engano, acho que é brevet para embarcação. O pessoal conhece como o Arraiz, né? Arraiz, né? Isso, lá... E a Defesa Civil também esteve realizando um curso para poder tirar essa Arraiz, né? Sim, a equipe se deslocou até a cidade de Santos, né? O curso foi cedido pela Marinha sem custo. E nós lá tiramos a habilitação, né? Lá ele usa um outro termo, para transporte público, né? É como se fosse uma CNH de embarcação. Sim, eles não falam Arraiz lá, mas eles usam transporte público, né? Habilitação para transporte público de embarcação. E foram 2 categorias, né? Foram tanto para barco como para a moto aquática, né? Jet ski, né? Que o pessoal fala. Então, mas lá é moto aquática que eles usam o termo. Bom, Júlio, como então estamos em plena operação Chuvas de Verão 2022-2023, os telefones de contato, caso a população necessite de um auxílio da Defesa Civil? Defesa Civil 3492-3186, 199, também o telefone da Guarda, que é a nossa parceira, 3491-1311 e 153. Júlio, mais alguma coisa a acrescentar? Não. Então queremos agradecer a sua participação, a sua vinda, para falar um pouquinho sobre os investimentos e também sobre o início da operação Chuvas de Verão. Tomara, né, Marquinhos, que esse ano São Pedro colabore com nossa população. Ou pegue devagar, né, São Pedro? Que seja tranquilo, né? Nós precisamos de chuva, né? Mas não de dilúvio, né? A chuva ela tem que ter o equilíbrio, né? Que então... ninguém é Noé aqui não, viu? Não. Júlio, então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Tony. Obrigado, Raiz.